Você já parou para pensar quem que é o seu usuário? Quem que usa o teu produto? Uma coisa que é fundamental para a experiência do usuário é a gente saber um pouco mais a respeito do nosso usuário. Eu sou o Daniel e agora é a parte de fundamentos de UX, onde a gente fala do usuário. O melhor jeito que tem para a gente saber alguma coisa a respeito do usuário, do nosso sistema, do nosso produto, do nosso aplicativo, é a gente fazer um estudo de campo. Quer dizer, a gente vai sair do escritório e vai dar uma volta para descobrir quem que é esse usuário dentro do contexto dele usar aquilo. Então não adianta a gente só descobrir quem é o nosso usuário usando dado do Google Analytics ou então pegando o que você ouviu falar dele na rede social, sei lá. Então o que a gente precisa é sair de casa, sair do escritório, ir até o lugar onde tem aquele usuário e conhecer um pouco mais sobre ele. Normalmente a gente faz algo derivado de estudo etnográfico, quer dizer, a gente vai ficar, por exemplo, escondido vendo ele usar alguma coisa, ou a gente pode fazer uma entrevista, ou a gente pode filmar o uso dele e depois assistir. Então o importante é que a gente precisa ver o cara, ver aquela pessoa usando o nosso produto. Quando a gente tem o dado, ou seja, quando a gente vai até um lugar e estuda aquele usuário usando o nosso produto, nosso serviço, a gente pode pegar aquilo, tentar descobrir quais são as coisas comuns entre um número X de usuários, e baseado nessas coisas comuns daqueles usuários, como, por exemplo, objetivo das pessoas que querem usar o WhatsApp, que foi o exemplo do outro vídeo. Então, aquelas pessoas que têm como objetivo conversar com outra pessoa, vou agrupar essas pessoas que têm esse objetivo. Então, beleza, quem é que tem esse objetivo? Ah, minha mãe tem esse objetivo, eu tenho esse objetivo. E repara uma coisa, eu e minha mãe, a gente tem, demograficamente, nós somos muito diferentes. Eu moro numa cidade, minha mãe mora em outra. Minha mãe tem uma idade, tem um gênero diferente do meu. Então, ela tem um conhecimento de informática diferente do meu. Ela não é o mesmo perfil demográfico do que eu sou, mas ela tem o mesmo objetivo. Então, quando a gente está falando de pensar a respeito do usuário, a gente está pensando no usuário nesse ponto de vista de design. A gente descobrir exatamente qual é o objetivo do usuário é fundamental para a gente poder fazer uma melhor experiência para ele, ou seja, para a gente projetar para que aconteça uma felicidade de uso, ou seja, uma realização dele falar, pô, eu tenho esse objetivo e deu certo. No outro vídeo, por exemplo, eu estava falando a respeito do objetivo do produto. O objetivo do produto, no caso, eu estava falando a respeito de um produto de comunicação. Então, o objetivo do produto é comunicar duas pessoas. E eu comentei que era importante saber se eu tinha pessoas que têm como objetivo se comunicar com mais um. Isso é além da demografia, entenderam? Então, isso é o objetivo de vida dele. O objetivo dele é se comunicar com alguém. O que vai acontecer é assim, tem certos grupos de pessoas que têm como objetivo se comunicar com alguém, mas ele tem, por exemplo, como barreira o fato de que o telefone dele é tecnologicamente ultrapassado e não consegue. Ou então ele tem como barreira o fato de que o plano de dados da operadora dele não permite ele se comunicar. Ou ele tem como barreira de que, sei lá, ele não tem nenhum amigo, ele não tem com quem se comunicar. Então o objetivo dele é se comunicar com alguém. O objetivo do meu produto é permitir a comunicação entre duas pessoas. Então, uma boa experiência do usuário vai acontecer ali no meio, quando você fez aquela pessoa se comunicar com o outro de maneira satisfatória. Uma vez que você saiu de casa, saiu do escritório e foi conhecer quem é o usuário ou potencial usuário do teu produto, você vai tentar pegar e registrar o máximo de informação possível dele, fazendo, por exemplo, uma entrevista. Uma dica é, tenta não ficar fazendo notas quando você está fazendo a entrevista, porque você está fazendo uma entrevista para ouvir o que ele está falando, não é para ficar anotando o que ele está falando. Então, você tem que treinar o seu ouvido. Então você vai ficar ouvindo, prestando atenção no que ele está falando, e depois você chega no teu escritório, vai lá e anota tudo que ele falou. Ó, isso foi tudo que foi falado. Então quando você tiver tudo isso de que um usuário falou, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar um outro usuário. E você vai tentar pesquisar 2, 3, 4. O Cooper diz que seria legal você entrevistar 8 usuários. Então 2 que são, sei lá, extremos de um lado, 2 que são extremos do outro, e de repente você tem 4 ali que são usuários médios daquilo. Então você vai entrevistar tipo 8 usuários daquele teu produto, do teu serviço, ou do produto que você vai lançar, e você com essa entrevista de entrevista com 8 usuários, de mais ou menos, sei lá, 40 minutos de entrevista, você vai tentar descobrir. E aliás, você não vai perguntar para ele, e aí, você gosta do meu produto? Ou você gosta de azul? Você vai falar para ele, olha, eu vi aqui que você quer se comunicar com uma pessoa. Como que você imagina se comunicar com uma pessoa? Você se comunica com uma pessoa em que circunstância? Por que você quer comunicar com uma outra pessoa? Isso é importante. Eu estava comentando antes que um dos objetivos do designer é perguntar muitas coisas, né? Então o design é exploratório. A gente vai ficar perguntando muito para tentar descobrir através dessas perguntas o que é que aquele usuário quer. Quando você tiver o dado desses 8 usuários, dessas 8 pessoas que você conversou, com isso tabulado, você pegando os lugares comuns, você vai tentar descobrir desses 8 o que é que tem mais em comum entre eles em termos de objetivo. Qual é o objetivo
comum desses 8. Depois você vai perceber que talvez eles tenham objetivos secundários, ou que eles tenham restrições secundárias, nem todos têm a mesma restrição, ou que eles têm restrições comuns, ou coisas desse tipo. Baseado nisso, você pode tabular esse dado, fazer, por exemplo, um Excel com todos esses dados, e isso a gente chama de pesquisa com o usuário. Então não precisa ser um negócio extremamente científico, mas você precisa conversar com usuários de verdade. E de novo, eu não estou falando de você olhar o dado do Google Analytics, eu estou falando para você conversar com o usuário. Sai da tua cadeira e vai conversar com alguém. Normalmente, com base nessas pesquisas com o usuário, ou seja, com base nesse monte de dado que você tem, pode ser o dado cruzado demográfico com o dado da pesquisa com o usuário, com o dado do seu Google Analytics. Mas é importante ter o dado do usuário. Tendo todos esses dados, normalmente os designers criam uma coisa chamada persona. Persona é um assunto extremamente legal. E ele é tão legal que eu vou fazer isso num próximo vídeo. Então, o importante desse, resumidamente, é para você conhecer teu usuário, sai de casa, conversa com o usuário, tenta descobrir qual é o problema que ele tem de verdade, tenta descobrir qual é o objetivo dele, como que ele tem solucionado o problema que ele tem hoje em dia. E, de novo, você não está fazendo isso para você mostrar que aquele usuário é burro ou que ele não sabe. Você está fazendo isso para tentar descobrir o quanto o teu produto é burro ou o quanto o produto do concorrente é burro. Então, eu vou colocar logo um outro vídeo falando sobre como fazer uma persona, o que é uma persona e para que serve persona e como faz. E, observação, eu vou falar de persona num ponto de vista de persona de design, não é uma buyer persona, não é uma persona de marketing. Então fica de olho para se você quiser ter uma outra perspectiva a respeito de persona, o próximo vídeo é para isso. Tchau!